Nesse segundo passo é a meditação. O que é que você vai fazer depois da leitura? Você vai meditar, você vai refletir como esse texto ressoa em você. Você está reverberando o que você entendeu do texto em você, trazendo a sua subjetividade, trazendo a sua compreensão. E não só sua compreensão, mas outras leituras por você assimilada. Essa etapa, esse passo da meditação, ele é um passo da honestidade. Eu vou honestamente buscar refletir como eu conecto essa leitura com outras leituras, como isso reverbera em mim. E por que eu chamo de honestidade? Porque aqui exige, inclusive, honestidade. É claro, pô. Se eu pego, por exemplo, eu estou fazendo uma leitura e eu estou confrontando, sei lá, Nietzsche com Santo Agostinho. Eu tenho que ser honesto, que por minha profissão de fé eu já quero dizer que Santo Agostinho está certo e correto. A meditação não, a meditação ela te traz para a honestidade. E se Nietzsche estiver correto? Chegamos então no segundo passo aqui, que é, nesse segundo passo, é a meditação. Meditatio. Não sei, deve estar pronunciando o latim errado, né? É meditação. O que é que você vai fazer depois da leitura? Você vai meditar. Você vai refletir como esse texto ressoa em você. O que ele ressoa em você? Tá? Então, aqui é um passo além. Aqui, nesse momento agora, você, nesse segundo passo, você está reverberando o que você entendeu do texto em você, trazendo a sua subjetividade, trazendo a sua compreensão. E não só sua compreensão, mas outras leituras por você assimilada. Então, a meditação, ela envolve esse processo de ruminação. Tá? Eu sempre faço exercício numa questão se. Então, por exemplo, como eu gosto de ler filosofias, e filosofias ligadas, por exemplo, a religiões, né? ou a místicas religiosas, por exemplo, como eu já trouxe aqui conteúdo do Dhammapada, que foi uma leitura que eu achei maravilhosa. Um dos primeiros texto de entrada para quem quer conhecer filosofia budista. Eu achei maravilhoso. Professor, mas você não é cristão católico? Meu amigo, eu estou lendo. Oh, meu Deus do céu, meu Deus, eu estou lendo. Aqui que vem uma frase que eu adoro, que é tipo assim, ó, eu não duvido de nada, mas não acredito em tudo. Eu não duvido de nada. O homem vai desenvolver uma inteligência artificial. Eu não duvido de nada, mas não acredito em tudo. Minha crença e minha profissão de fé é uma. Eu acredito nisso. Você não precisa concordar comigo, não vamos entrar na briga com isso. Você pode nem sequer acreditar que Deus existe. Vai com fé. Espero que dê certo. Tá? Sinceramente, de coração, eu digo, espero que dê certo. Não estou aqui para te convencer em relação a isso. Eu quero que você leia. Leia. E conecte, faça esse reverberar. Então, por exemplo, quando você... Essa etapa, esse passo da meditação, ele é um passo da honestidade. Enquanto o primeiro passo da leitura é o passo da humildade. Peraí, deixa eu... Então, se eu estou lendo um autor, eu tenho que calar a boca e escutar. Se tem alguém que está me dizendo algo na leitura, primeiro passo. Você só está assistindo esse vídeo, isso é um corte de uma live. Já expliquei o primeiro passo. Primeiro passo, leitura. Na leitura é humildade. Se eu estou parando para escutar alguém que tem algo a me ensinar, então eu vou calar minha boquinha e ouvir. Contextualizar, entender o texto. Tá? No segundo passo é honestidade. Eu vou honestamente buscar refletir como eu conecto essa leitura com outras leituras, como isso reverbera em mim, como isso ressoa
na minha compreensão. E por que eu chamo de honestidade? Porque aqui exige, inclusive, honestidade. É claro, pô. Se eu pego, por exemplo, eu estou fazendo uma leitura e eu estou confrontando, sei lá, Nietzsche com Santo Agostinho. Eu tenho que ser honesto. Que por minha profissão de fé, eu já quero dizer que Santo Agostinho está certo e correto. A meditação, não. A meditação, ela te traz para a honestidade. E se Nietzsche estiver correto? E se Santo Agostinho estiver correto? E se existir multiverso? E se? E se? E se? E se a realidade vibracional, se eu for explicar pela realidade vibracional, se eu for explicar como a concepção desse ser ou desse ato, que é o princípio de tudo, é uma energia pura. Se essa energia pura é boa e má, se aí eu vou meditando isso, eu vou deixando isso reverberar, tendo consciência, inclusive, de quais são as influências que estão direcionando o meu julgamento. E eu vou meditar isso, eu vou entender o que aquele texto está trazendo para mim. Ah, meu amigo, aqui eu estou falando de outro tipo de leitura. Aqui eu não estou falando de você chegar e dizer assim, tem um autor agora que está bombando, Joe Dispenza. Todo mundo fala de mim do Joe Dispenza. Joe Dispenza. Você já leu. Leu Joe Dispenza. O cara, pô, leu Dispenza. Em um mês leu Dispenza. Meu irmão, tudo bem, você leu, mas você não leu. Você não leu. Entendeu? Eu comecei a ler o Joe Dispenza, fui para umas outras leituras que eu julgo mais interessante, entendo a raiz do Joe Dispenza. E às vezes eu converso com quem leu o Joe Dispenza, e quem leu o Joe Dispenza não entendeu o Joe Dispenza como deveria ter entendido, como eu sei que deveria ter entendido, porque eu sei qual é a raiz do Joe Dispenza. Ele está usando um contexto e uma visão vibracional, que tem uma base, que tem um assento ali científico na compreensão quântica da realidade, ou numa compreensão quântica carecido de uma filosofia perene, aristotélica, e de uma realidade ilefórmica, muda tudo. Esse autor está tratando justamente sobre isso, certo? Que é uma visão meramente horizontal, sem compreender a verticalidade da realidade. Esse autor defende isso. Né? E aí o cara, ele se assenta aqui, só que isso tem um eco, principalmente da base filosófica das filosofias orientais, que influencia o budismo, taoísmo, e aí vai. Então, quando você entende qual é a raiz da coisa, nada sai do nada. É tipo como uma pessoa chega e diz assim, eu tenho espiritualidade, mas não tenho religião. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Qualquer que seja a sua espiritualidade, ela tem influência de uma religião. Para com isso. Não existe isso. Eu falo um português que não é influenciado pelo latim. Porra, você tá de sacastragem com a minha cara. Pensa um pouquinho. Porra. Pensa um pouquinho, porra. Não, eu vivo uma espiritualidade que é da natureza. Tem religiões que defendem isso. Que inclusive Deus está na natureza, Deus é a natureza, enfim. Para. Então a meditação, ela vai justamente agora, você vai pegar aquela leitura, eu entendi o texto. O que isso significa dentro do meu universo conhecido aqui? Do meu universo de conhecimento. E aí, honestamente, você vai enxergar isso de uma forma honesta e vai começar a meditar, a ruminar aquilo que foi aprendido no primeiro passo da leitura, agora no processo de meditação. Aqui você está indo para um outro nível de aprendizagem. Um outro nível. E está num pleno exercício de inteligência, de interleggere, de fazer
leituras, ler entre, conectar concepções, visões, autores. Quando geralmente você vê alguém e que você considera uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que tem nesse exercício de meditação, ele é muito hábil nesse exercício de meditação. Então ele consegue fazer conexões assim absurdas. Então, tipo, o cara tá lendo ali Tolkien e tá vendo em Tolkien uma raiz filosófica, mística, anglo-saxã, que vai se adotando, por exemplo, símbolos cristãos, que aponta para um processo de cristianização, né? Então, pô, aí você começa, peraí, calma, peraí, entendeu? Você contextualiza as coisas, mas para além disso, você conecta esses contextos. Inclusive, isso vai, através da meditação, te dar o substrato para você ir para o terceiro passo. Então, o primeiro passo, dá substrato para o segundo, leitura dá substrato para meditação. Então, isso exige tempo. Então, se você está lendo um livro que ele é bom, não tenha pressa. Você não tem que ter pressa. Ah, vou ler logo o livro. Não tenha pressa. Deixa, medita, rumina aquilo. Ok? Rumina, porque assim você está construindo efetivamente um aprendizado. E aí você está começando a efetivamente ter uma leitura transformadora. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui. E aqui um vídeo especial para você. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Grande abraço.